Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amados, nessa noite nós vamos estar refletindo no livro de Ruth sobre uma temática que sempre nos assalta no dia a dia, que é sobre a questão da problemática do mal. E o mal não entendido necessariamente como na sua perspectiva demoníaca, mas em ações do cotidiano, em ambientes onde se dá a negligência, a insensibilidade, a apatia também. O mal que não vem nem sempre do desejo da destruição do outro, ou de provocar terror ou medo, mas, sobretudo, da omissão, do descuido, da falta de solidariedade. Isso é uma situação que nós brasileiros conhecemos muito bem. E o livro de Ruth, embora ele seja um livro breve, ele é muito significativo para nós entendermos esses dramas da vida, principalmente da vida familiar e da vida de um povo diante de muitos infortúnios que já lhe aconteceram. E aqui nós temos um contexto de fome, de morte, de pobreza, de preconceito racial, mas nós também podemos observar como Deus ele redime aqueles que são vitimados por essas realidades trágicas desse mundo caído, onde a principal delas é a morte. E podemos perceber também como Ele, Deus, é aquele que recompensa aqueles que agem com bondade, com lealdade para com o seu semelhante e também com amor sacrificial. Mas, longe de ser uma história simples, mas ela é carregada de sentidos e de inúmeras possibilidades de reflexão. Porque ela é uma ilustração sobre as lutas de um povo. Então, a história de Ruth ela não é uma história inocente, mas também ela é uma crítica velada a essas estruturas de iniquidade que geram fome, que geram migração, viuvez, marginalização da mulher, entre outras situações. O texto que foi lido, ele começa dizendo: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. O livro aqui, amados, ele é apresentado no tempo do juízo, essa narrativa. Mas o período que ele é escrito é o período pós-exílico, séculos depois, já entre os tempos ali entre Neemias e Esdras, onde aquela comunidade se encontrava sobre o domínio persa. E esse tempo dos juízes, onde se dá essa narrativa, era um tempo de grande inconstância, um tempo de fragilidade, um tempo de risco, perigos, e a causa dessa fragilidade eram tantos motivos externos, a pressão de muitas nações poderosas, de povos poderosos, que muitas das vezes roubavam a colheita, destruíam a plantação, debilitavam demais a nação, mas também havia um correspondente interno, quando o povo abandonava a Deus, seguindo a outros deuses. A consequência externa era um juízo, era uma punição, e desde cedo o povo aprendeu que o mal sempre segue um outro mal, o mal sempre chama outro mal, as consequências sempre são terríveis para o povo de Deus, que vivia naquela condição de desobediência constante. Mas, quando fala do tempo dos juízes, é de se notar que o juiz era aquela pessoa que combatia as batalhas de Iavé. Eles eram aqueles que eram levantados para reivindicar os direitos do povo, para restabelecer os caminhos da nação, em obediência à palavra do Senhor, aos mandamentos do Senhor. Governavam com autoridade, estabeleciam a justiça, julgavam o povo concernente aos mandamentos do Senhor. E dentro dessa perspectiva se destaca a juíza Débora. Ela já era juíza quando ela foi chamada para libertar o povo de Israel. Assim, amados, Israel ele sempre teve dificuldades em se firmar, em se fundamentar, em existir como um povo de Deus, porque sempre havia essas estruturas políticas internacionais de dominação, opressoras, que constantemente estavam ali assaltando, assediando, incomodando a nação. Então, e nesse período também em que se dá a escritura desse livro, era um período em que o povo era dominado pelos persas, e longe também de representar uma benevolência
totalmente dada por Ciro, que permitiu que a nação retornasse, mas foi um período também de exploração, de escravização, de pagamento de altos impostos e tributos. Foi uma ocasião também que a própria religião era utilizada como uma forma de dominação para garantir aquela lealdade, aquela estrutura ali ao lado para o Império Persa, que também já objetivava chegar até o Egito e outras porções ali do mundo. Então, vivenciava-se também, amados, uma grande desagregação familiar. Uma ocasião também em que muitos israelitas tiveram que despedir suas mulheres com seus filhos, por conta da pureza cerimonial que era preconizada naquela época. Havia uma separação entre puros e impuros, e esses fatos são bem retratados nos livros de Esdras e Neemias. E dentro desse contexto, amados, é que nós vamos encontrar essa migração de Elimeleque com sua mulher Noemi e os seus filhos. Ele sai de Belém de Judá, por força dessas circunstâncias também da fome, vai para a terra de Moabe com sua esposa, com seus filhos, e lá morre Elimeleque, morre também os 2 filhos, que já haviam se casado com 2 mulheres moabitas. Amados, o que é interessante é que no livro de Ruth, nós não temos nenhuma repreensão pelo fato de eles irem para uma outra terra idólatra, nenhuma menção com relação aos seus casamentos mistos, ou que a morte dos 3 tenha sido consequência da punição divina. Mas nós estamos tratando aqui sobre uma história, amados, não do pecado humano e do juízo divino, mas sobre redenção e restauração. E Deus aqui não é retratado como um juiz severo, punitivista, mas como um benfeitor. Então a história, amado, nos mostra que há muitas coisas das quais nós não temos controle, quer naturais, quer sobrenaturais, como a fome, guerras, crise econômica, as perseguições políticas e religiosas, elas não estão no nosso controle, mas acontecem debaixo do céu e como uma maré levam e traz a humanidade nesse movimento, tal qual individualmente em nossas vidas também. Nem sempre nós temos que enxergar nossos atos numa perspectiva meio que maniqueísta, preto no branco, mas temos atos, pensamentos, consequências desses atos, e Deus, como soberano, tecendo um fio invisível, vai ligando todas as coisas, moldando, reformulando, direcionando para que tudo se cumpra conforme a sua vontade. E é disso aqui que nós estamos tratando. Uma família que emigra, dada uma dificuldade, e começa a viver em uma outra terra, toma suas decisões, e as consequências vão acontecendo, mas longe de representar uma visão negativa de bem e mal, temos que ver como fatos que vão acontecendo na vida daquela família. Amados, e assim, apesar das circunstâncias, irmãos, há também ações e atitudes em relação ao nosso próximo que estão sob nosso controle. Como você reagimos, irmãos, é de nossa responsabilidade. Diante dos fatos da vida, dos acontecimentos da vida, como agimos é de nossa inteira responsabilidade. E assim, amado, nesse primeiro capítulo, nós temos esses primeiros versículos, que até já foram lidos, nós temos esse drama familiar, dessa família que migra para Moabe, dado a fome, dado todo aquele contexto histórico que estava acontecendo no período pós-exílico, onde esse livro foi escrito, mas referindo a um fato no passado. Essa família migra para Moabe, permanece lá e acontece todos esses fatos de morte, de luto, de solidão, de desagregação familiar e de desestruturação. Mas, a partir do versículo 8, nós percebemos que Noemi, aliás, do versículo 6, quando fala que elas ouviram que Deus se lembrar do seu povo, dando-lhe novamente pão. Nós temos novamente aqui uma intervenção sobrenatural do Senhor, de Deus, mudando a sorte do povo,
fazendo com que o ciclo de colheita, de abundância, de felicidade, de satisfação, voltasse ao seu momento normal. E então Noemi resolve emigrar para aquela nova terra, novamente, de Judá, com as suas 2 noras. Então, ela recebe essa notícia que havia mantimento na casa do pão, que é a cidade de Belém, que é o que o seu nome significa. Ela vê que Deus visitou ao seu povo, dando alimento, dando pão, e a situação, amados, começa a mudar pela misericórdia do Senhor. A boa notícia de que Deus fez a terra produzir, ainda que não resolvesse a situação daquela mulher viúva e mãe, sem os filhos, é suficiente para levá-la de volta. E esses versículos, amados, eles mostram de uma forma bem peculiar também como os antigos hebreus, eles viam a vida. Para eles, tanto o bem quanto o mal provém do Senhor. Então, Noemi, ela retorna à terra, levando consigo suas 2 noras. E o que é interessante é que no versículo 12, ela diz para as duas, ela diz no versículo 8, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas podem chorar em alta voz e lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Abster-vos-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Amados, então nós temos aqui essa despedida e retorno. 3 viúvas, a separação e a união de Ruth com a sua sogra. Nós podemos observar, amados, que longe de representar uma boa nora e uma má nora, mas aqui nós temos que observar que tem uma nora boa, que é a órfã, e tem uma nora mais excelente ainda, que é... Obrigado, irmão. Tem uma nora mais excelente ainda, que é a Ruth. Nós observamos que a parte mais importante desse capítulo é a entrada de Ruth no povo de Deus. Ruth diz para a sogra dela, não me inste, no versículo 16, para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprovesse, e outra coisa que não seja morte, me separar de ti. Amados, nós observamos aqui que é a parte mais importante desse capítulo. Ruth, então, não podendo apelar para mais nada, irmãos, ela apela ao próprio Deus vivo, fazendo um voto aqui diante de Deus para com a sua sogra, rejeitando seus deuses, rejeitando o seu povo, para se inserir no povo de Israel e passar agora a ser serva do Deus vivo. E esse momento, irmãos, nos mostra também que Deus aqui não é um adversário de Noemi. Noemi, ela vai dizer no versículo 11, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Noemi vê a Deus como adversário, como alguém que está punindo, que é contra ela. E essa é uma circunstância, irmãos, que nós enfrentamos constantemente em nossa vida. De enxergar Deus como adversário, Deus contra nós, de ver Deus como aquele que nos impede a felicidade,
como aquele que volta o seu rosto para nós. Noemi se vê nessa situação e retrata isso para Ruth. Mas longe disso representar uma rejeição do Deus vivo, Ruth, pelo amor que ela tem a Noemi, ela se apega a ela, se apega a Deus, se apega ao seu povo, e as duas continuam a sua caminhada e a sua jornada rumo à cidade de Belém. Por isso, amados, essa afirmação também de Noemi, tanto pode ser nesse sentido dela estar com o espírito amargurado, ressentido diante da sua situação, mas também pode ser uma afirmação poderosa de alguém que enxerga em Deus como soberano sobre todas as coisas, sobre tudo que existe, sobre o bem, sobre o mal, sobre a abundância, sobre a escassez. E é também, amado, um lembrete, uma advertência e uma reflexão poderosa para as nossas vidas também. Quem somos nós, amados, quando caminhamos pelas estações da vida, da morte, da fome, da abundância, do abraçar, do deixar de abraçar? Quem somos nós ao longo dessas nossas estações pelas quais nós passamos no dia a dia? Qual é a nossa visão de Deus à medida que nós caminhamos em nossa existência debaixo do sol, experimentando toda a sorte de alegrias, de dores, de prazeres, de perdas, de sofrimentos, de coisas que vêm para nos abater, ou de coisas que vêm para nos alegrar? Quem somos nós ao longo desse processo e no que nós vamos nos transformando? A vida, amados, ela sempre vai nos brindar com o desabrochar de flores, mas também com a morte dessa mesma flor ao fim de cada ciclo de estação. E a mudança de Noemi também no versículo 19 representa, ou versículo 20 também representa outro momento interessante. Ela, quando é vista, encontrada pelas mulheres de Belém, que demonstram alegria, prazer e satisfação em vê-la, ela vai dizer no versículo 20, não me chamais Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Os nomes têm muito significado na Bíblia, porque eles expressam a realidade do momento de determinados personagens, ou indicam o que se espera que aquela pessoa seja. Noemi aqui se recusa a se chamar Noemi, de graciosa, com nome delicada, mas se vê como uma amargurada, uma pessoa amarga, dadas as situações que ela vivenciou em sua vida. Então, ela pede uma mudança de nome, porque o seu nome não significa aquilo que de fato ela é naquele momento. Uma mulher solitária, viúva, pobre, que volta para sua terra sem nada, procurando abrigo, acolhimento, e se vê afligida pelo Senhor. Amados, sempre a maneira de nós vermos a Deus nessas circunstâncias pode nos levar ao conformismo, à apatia ou à alienação. O fato de reconhecermos a Deus como Senhor soberano sobre todas as coisas, amados, jamais nos deve levar a uma alienação. Mas é um convite também, amados, a nós estarmos com o Senhor, atuando no mundo pela redenção, para tornar esse mundo menos precário. Isso é o que a Ruth faz junto com a Noemi. Ela acompanha a sua sogra, oferece um amor sacrificial, caminha com ela mesmo diante das incertezas que as aguardam no seu retorno para a terra de Judá. Ela só tem a si própria, a sua companhia, o seu amor sacrificial e a determinação e convicção de ficar com sua sogra até o fim dos seus dias. Sem perceber, amados, mas Deus começa a redimir a situação daquela mulher que voltava solitária, sem filhos e sem marido, para a sua terra. Assim, irmão, desses versículos 16 ao 18, nós podemos perceber que as principais perspectivas são a vida dessas duas viúvas no seu retorno para Judá, a vida amarga que elas estavam levando, mas também estão diante do tempo da colheita, que é um sinal de esperança, de
restauração de vida diante da morte, diante do abandono e diante de toda a situação que foi ocasionada para elas por essa sua migração para a terra de Moabe. Amados, ao longo da trajetória da Bíblia, amados, nós sempre podemos perceber que Deus tem uma preocupação central com os necessitados e o livramento dessas pessoas de suas situações de abandono. O tema da redenção, irmãos, é um tema constante no livro de Ruth. E Deus ele começa a atuar nesse processo redentivo de Noemi através de Ruth e de Boaz. Deus age, irmãos, através de pessoas que atuam com lealdade e bondade para com seu semelhante. Assim que o Senhor costuma atender. O Senhor costuma satisfazer a necessidade por meio de pessoas que estejam dispostas a fazer o que é certo e a se sacrificar pelo bem dos outros. Por isso que a entrada de Ruth no povo de Deus e na religião da sua sogra vem ser um fato muito importante para a redenção de Noemi ao longo desse livro. E a gente pode observar que essa fé de Ruth, amados, é uma fé simples, é uma fé humilde, é uma fé transparente, é uma fé sem orgulho, é uma fé sem altivez, é uma expressão da sua decisão para com Deus e para com o povo a qual Noemi pertencia. Amados, as pessoas podem vivenciar diversos tipos de tragédias e se sentirem rejeitadas por Deus, mas é nosso dever, enquanto cristãos, ir até essas pessoas com um amor sacrificial. Irmãos, Ruth, em meio a todo aquele turbilhão, ela é uma sinfonia calma. É a Ruth que começa a possibilitar que aquela mulher que resolveu se denominar Mara, volte a se chamar Noemi novamente. E aqui o livro ele mostra claramente isso. No Salmo 146, versículo 9, também nos afirma que o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. A ação de Deus, irmãos, no mundo ela se dá muito assim também, de uma forma oculta, misteriosa, como o fermento que é escondido na massa do pão. Deus age aqui, amados irmãos, por meio de ações cotidianas, de pessoas fiéis, que procuram a lealdade divina em suas interações com aqueles que o cercam. Então, eles buscam tornar o mundo menos precário, mais suportável, aliviar as dores, as tensões e as tragédias do dia a dia. Amados, o combate ao mal estrutural não necessariamente significa que a igreja, você ou eu, temos que ter um grande poder, temos que ter grandes somas de dinheiro, temos que ter uma estrutura poderosa, mas ele se dá em nossas ações corriqueiras, ordinárias, em nossas atitudes pequenas do dia a dia, onde o Senhor vai redimindo o mundo também. Não precisamos ser guerreiros, pessoas poderosas, mas andar na simplicidade de ovelhas que nós somos, contando com a assistência do Senhor. A ação do Senhor, amado, ela vai se revelar na pessoa de Ruth e na pessoa do Boaz, para redimir essa mulher amargurada de suas dores, de suas tragédias e do seu isolamento também. No capítulo 2, irmão, nós temos um novo cenário aqui, que é justamente a rebusca, o parente rico e a moça moabita. Aqui temos o momento em que Boaz ele entra na história. Boaz também ele é um personagem importante desse momento, porque assim que ele entra em cena, ele é retratado como alguém que tanto dá bênçãos quanto concede bênçãos. Capítulo 2, versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Isso aqui, amados, já nos mostra que ele terá um papel fundamental no resgate, na restauração de Noemi. Ele nos lembra, Boaz, de que aqueles que estão em posição de vantagem, em termos econômicos e social, eles devem ajudar as pessoas mais vulneráveis. Isso incentiva a ser uma pessoa generosa, a usar seu poder social para garantir a integridade e a linhagem do Elimeleque. Boaz recebe um relatório completo de Ruth, quando
ele fala no capítulo 2, versículo 11: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Boaz, assim, amados, ele comparou a uma ave que cuida de seus filhotes a ação que Deus deveria fazer para com Ruth. Boaz, assim, pronuncia uma bênção para ela, diante do testemunho que ele ouviu falar sobre todo o trato, lealdade e bondade para que ela tinha exercido para com a sua sogra. Irmãos, não era uma situação confortável Ruth sair para colher espigas naquele tempo, por ser uma mulher viúva, por ser uma mulher sem filhos, por ser uma mulher estrangeira. Estaria sob o risco de todo tipo de abusos e violências. Mas aqui em Belém, no meio do povo do Senhor, ela encontra abrigo, encontra acolhimento, encontra bondade e favorecimento da parte do povo de Israel. E o que é mais irônico, amado, em se tratando que esse livro foi escrito nos tempos de Esdras e Neemias, nos tempos onde houve um grande movimento de separação de puros e impuros, ter uma mulher que está inserida na genealogia do rei Davi, do qual também procede o Messias, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mostrando assim, irmãos, que a restauração do povo de Deus, a redenção que o povo procurava, ela não se daria pela separação dos puros e impuros, mas pelo atendimento aos critérios da aliança, da benevolência para com o estrangeiro, com a viúva, com o órfão, para com aquelas pessoas que deixavam seus deuses e seu povo para constituir um único povo com Israel e adorar ao Deus vivo. Então, se trata também, amado, de uma denúncia àquela situação que o povo estava vivenciando por aqueles tempos, por aqueles momentos, onde as pessoas eram desprezadas, deixadas de lado, exploradas e viviam em completo abandono. O exclusivismo, amados, judaico, amados, não tem esse tipo de exclusivismo que deixa de fora aqueles que querem se achegar ao Senhor, não tem amparo na Bíblia, não tem amparo nas Escrituras, e muito deve falar a nós hoje, igreja, visto que vivemos em um ambiente de profunda desagregação social, onde voltam temas como ações como xenofobia, como racismo e outras tantas coisas que desagregam a sociedade, porque são fruto do pecado humano e que não dizer própria origem satânica, porque é o divisor por excelência. Amados, e assim Deus recompensa, amados, aqueles que são fiéis aos relacionamentos que eles próprios lhe deu. O Salmo 18, versículo 25 vai nos dizer: para o benigno, benigno te mostra, com o íntegro, íntegro te mostra. Então, à medida que nós praticamos atos de bondade, lealdade para com as pessoas, irmãos, podemos estar certos de esperar isso também da parte de Deus para com a nossa vida. Deus retribuiu toda a bondade, benignidade, lealdade de Ruth para com Noemi, sua sogra, como também retribuiu para Boaz tudo aquilo que ele fez de bom para essa mulher estrangeira, ao permitir que ela colhesse em paz aquelas sobras que os lavradores deixavam para trás nos campos. Irmãos, Deus recompensa sim, recompensou a fidelidade de Boaz e Ruth por meio do rei Davi. Deus trouxe grande fama à família de Boaz, irmãos, por intermédio de Davi. Deus trouxe também, por intermédio do Messias, irmãos, bênçãos para todo o mundo. E esse tema da recompensa, amados, é um tema que perpassa toda a Bíblia. Em um primeiro momento, Noemi ela pediu a Deus que recompensasse as suas noras, dando filhos e maridos. Nós não sabemos o que aconteceu com Orfa, que ela desaparece da história, mas Deus deu a Ruth um novo marido e um filho, Obed. Boaz, ele pediu que Deus recompensasse Ruth
pela sua bondade para com Noemi, dando-lhe proteção e segurança. E Deus, ele atendeu a essa oração por meio de Boaz, que cumpriu o papel de protetor da família, de resgatador, casando-se com Ruth. Noemi, ela pediu a Deus que recompensasse Boaz pela sua bondade que ele tinha feito para Ruth. E Deus atendeu a essa oração, dando a Boaz uma esposa virtuosa e um filho. As pessoas também pediram a Deus que desse uma descendência a Boaz e tornasse famoso e próspero. E Deus lhe atendeu ao povo, capacitando Ruth a ter um filho, que foi o ancestral do grande rei Davi. Irmãos, isso mostra um padrão de oração muito interessante na vida da igreja e do povo de Deus. Mostra o quanto Deus está providencialmente envolvido nas circunstâncias da nossa vida e está atento ao nosso clamor, aos nossos pedidos e a todas as palavras que saem da nossa boca. Toda boa dádiva, amados, todo dom perfeito, amados, todas as coisas que nós imaginamos que são tão naturais, tão simples, mas tudo, amados, vem de Deus. Tudo vem do Pai das luzes. E nós temos que tomar isso para nós, que sendo fiéis à nossa vida de oração, aquilo que pedimos, irmãos, nós podemos ser catalisadores de bênçãos, tanto para outras pessoas quanto para a comunidade. O olhar do Senhor, irmãos, não se estende apenas para o aqui e agora, para nossas famílias, mas se estende por toda a nossa descendência. Deus trabalha assim, não é só aqui e agora, mas pelo futuro, pela continuidade do povo, pela glória do seu santo nome se perpetuando de geração a geração. Então, essa mensagem que o livro nos dá, podemos estar certos, amado, de viver em fidelidade, em bondade, em assumir para nós a defesa do fraco, do pobre, do vulnerável, em procurarmos sermos instrumentos, sermos Ruth para muitas maras da vida que estão por aí amarguradas, ressentidas, se sentindo abandonadas por Deus, demonstrando um amor sacrificial e leal e bondoso para com essas pessoas. Estejamos certos, irmãos, que assim nós seremos instrumentos de Deus para a redenção desse mundo e para o combate, a superação desse mal que tanto acomete a muitas famílias, pessoas ao nosso redor. Essa é a mensagem que esse livro busca nos passar, que Deus, ele cuida de pessoas necessitadas, como Noemi, como Ruth, que Deus não é adversário, mas aliado dessas pessoas, no mundo onde a morte costuma deixar a muitas pessoas vulneráveis. Deus, amados, também, ele recompensa pessoas fiéis, como Ruth, como Boaz, que demonstram generosidade e, ao fazê-lo, tornam seus instrumentos para ajudar as pessoas necessitadas. E que Deus também, irmãos, é aquele que recompensa aqueles que amam os outros de maneira sacrificial. E a recompensa pode vir de formas e maneiras surpreendentes, como Deus aqui tornou Boaz, Ruth, Noemi, cada um a seu tempo, dentro das circunstâncias, a resposta de oração que o outro estava pedindo. Por isso, amados, não nos intimidemos diante das agruras da vida, não nos escondemos do nosso semelhante, daquele que nos pede ajuda, não venhamos nos sentir pequenos demais, fracos demais, se sabemos que temos um Deus que é fiel, que Ele é pelo fraco, pelo desamparado, que Ele ouve o nosso clamor. Em Deus podemos ter certeza, irmãos, que Ele é o nosso benfeitor, que Ele é o nosso ajudador, que Ele é o nosso auxílio e a nossa redenção. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, amados, e nos conceda que cada dia venhamos nos tornar esse tipo de pessoa para a qual o livro de Ruth aponta que devemos ser. Amém.